Bom dia, boa sexta-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama, sensação das máculas do outro. Publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pergunta: há ministrantes que dizem sentir no próprio corpo dores nos mesmos locais onde elas se manifestam nos pacientes na hora em que estão canalizando o Jorei. É possível? Resposta de Meishu Sama. Primeiramente, é preciso saber que entre os seres humanos existem duas linhas espirituais. Assim, há um grupo que pertence à linha lunar dominada pela água. Esta normalmente fica turva quando usada para limpar alguma impureza. Então, as pessoas pertencentes a esse grupo podem refletir o mal do paciente. Já o outro faz parte da linha solar, dominada pelo fogo, que trabalha queimando. E quanto maiores forem as queimas, mais potencialidade terá o fogo. Neste caso, o mal do paciente nunca será refletido no ministrante. Um exemplo interessante é o fundador de uma religião chamada Perfect Liberty. Ele tratava as doenças pela água, aceitando as enfermidades dos membros, para depois pedir a Deus a eliminação das máculas. Era um trabalho desgastante, por isso, à medida que foram aumentando os adeptos da PL, ele precisou preparar dezenas de outros auxiliares para que não sucumbisse ao peso de tantos problemas. Esse fato é também muito comum em outras doutrinas, quando muitas vezes os dirigentes não aguentam a carga e começam a sofrer muitos infortúnios. Então, é importante que quem ministra Jorei e tem essas sensações, faça a oração a Deus pedindo que essas máculas sejam queimadas para não permanecerem no seu corpo. Vai ministrar Jorei. Aí, onde tem mácula no corpo da pessoa, dor, alguma coisa, você sente no seu corpo. Aí você vai ter um lado muito bom. Você ministra Jorei ali, achou o ponto focal, né? Aí Meishu Sama explica por que isso. Porque essas pessoas pertencem à linha da água. Não é linha do fogo. Linha do fogo não sente nada, porque fogo, se alguma coisa da outra pessoa vem, já queima. Porque fogo, o tempo inteiro fogo. As pessoas que água é, quando entra em contato, mistura tudo. Mistura, aí sente. Né? Então essa é a diferença, né? Água sim. Limpa, quando limpa com água, você pega um pano sujo, põe na água. Como que a água fica? Suja. Você pega um pano, põe no fogo. Como é que fica o pano? Queimado. Torradinho, feito carvão. Pessoa que tem essa linhagem da água precisa cuidar muito a parte da oração. Fazer oração. Pedir para Deus tirar. Na verdade, pessoas que durante outras vidas dedicaram bastante durante a era da noite, ainda naquele sentido de remissão, redenção, como Cristo, né? Cristo veio para pegar todos os pecados da humanidade para Ele, e estando então livrando a humanidade de uma grande parte, senão não estaria ninguém aqui hoje, ele pediu perdão para Deus desses pecados, né?
Então tem pessoas que é a mesma linha, essa mesma linhagem, é uma linha espiritual, não é uma coisa material. Espiritualmente, pessoas... Meixo Sama fala que conforme a pessoa vai ministrando o Jorei, bastante, isso vai diminuindo, né? Mas assim, depende. Pessoa que era muito, trabalhava muito assim, demora muito também. Pessoa que era menos, então rapidamente passa para a linhagem do fogo, né? Que trabalha só queimando. Você não sente nada do outro, não pega nada do outro. Muito difícil, né? É bom porque aí não pode dar desculpa que é do outro, né? É seu mesmo. Antigamente, eu achava que se algum lugar do meu corpo doesse, a hora que eu estava ministrando Jorei, que eu tinha que ministrar Jorei na pessoa, porque a pessoa estava com um problema naquele lugar. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que não é a pessoa, sou eu mesmo que tenho. Tadinho, a pessoa não tinha nada. Bocejos. Pergunta: por que há pessoas que ao receberem Jorei não bocejam, mas quando ministram em alguém, começam a bocejar? Já viu? Pessoa? Isso é interessante, viu? É estranho. Normalmente quem recebe é que boceja. Acho que a pergunta não está bem formulada. Não, senhor. É assim mesmo que acontece. Então, esse ministrante pertence à linha lunar, dominada pela água. Por isso, recebe do paciente o mal. É como se a água tivesse ficado turva. Nesses casos, a pessoa que recebe esse mal não está se prejudicando? Se for só o bocejo, não tem tanta influência, mas alguma coisa mais pesada pode prejudicá-la. Há alguma explicação científica para esse fenômeno? A linha lunar limpa pela água. Assim, a doença do outro passa para quem a trata e por isso fica também impregnado de máculas. É mais ou menos semelhante ao que acontece quando você lava a roupa. Expliquei tudo anteriormente, né? Mas essa parte do bocejo, assim, geralmente a gente ministra Jorei na pessoa, a pessoa começa a bocejar, né? Lacrimejar, às vezes até tossir, arrotar e outras coisas mais. Mas aí é sinal que o quê? Ministrante, linha do fogo. Ele não está sentindo nada, só ministrando. Se você ministrando, bocejando, lacrimejando, tal, você então ainda é um pouco linha d'água. Aí tem uma outra pergunta, a pessoa fala, então, mas não dá para... Porque a pessoa quer fogo, né? Fogo. Meixo Sama fala que com o passar do tempo, ministrando de Jorei, vai modificando isso, para não se preocupar. Quando é só bocejar, tal, aqui não tem muito problema. Porque às vezes tem pessoa que está ministrando Jorei e perceptivelmente, obviamente, é dessa linhagem da água e passa mal quando ministra Jorei em algumas pessoas. Aí passa mal, então tem que saber que tem que vir na frente do altar, fazer oração, pedir para Deus tirar tudo que não for dele. Porque na verdade, pegando do outro, pegando para si. Isso é uma coisa espiritual, não é uma coisa intencional e nem... É somente isso, né? Então precisa pedir para Deus tirar, só, mais nada, tá bom? Tem pessoa que não faz isso, não pede, aquilo vai acumulando, chega uma hora que a pessoa está, coitada, está um caco, né? Ainda bem que o Meixo Sama explicou tudo direitinho, bem explicadinho, né?
Amatsu Norito e Jorei. Pergunta: devemos rezar Amatsu Norito antes do Jorei? Meishu Sama: depende do momento. Quando houver muitas pessoas esperando, não precisa rezar, devido ao tempo que deve ser aproveitado para ministrar Jorei. Se estiver sentindo muita necessidade, rezar somente a última parte, Kanagara Tamati Haemase, ou pedir silenciosamente a proteção de Deus. Aqui a gente segue a orientação que o reverendo Minoru Nakahashi deu há muitos anos atrás, acho que mais ou menos 2008, ele deu essa orientação, de toda pessoa que vem da rua, chega da rua, primeira coisa, vem na frente do altar, reverencia, faz oração, depois vai dedicar, né? Outra coisa, pessoa que vem para receber Jorei, ele orientou. Essa pessoa vem da rua e muitas vezes não está bem, vamos dizer assim, carregado. Vem na frente do altar, junto com a pessoa, o membro, faz oração Amatsu Norito, junto com a pessoa, antes de ministrar Jorei. Além disso, ele orientou: a gente deixa no altar, todo dia, não sei se vocês repararam, todo dia no altar, bandejinha com oshibori, pede para Meishu Sama para, como que, colocar luz, né? Então, quando a pessoa vem, depois da Amatsu Norito, a gente pega o oshibori, membro pega a mão da pessoa, passa na parte da frente, na parte de trás, as duas mãos, depois senta, faz Jorei, como uma preparação, uma pré-limpeza espiritual, né? Obrigado. Esse pequeno detalhe, viu? Pequeno detalhe. Aqui, difícil ter fila para receber Jorei. Difícil, né? Aqui, igreja bem pequenininho, né? Que nem hoje, tem uma pessoa. Duas, né? Bom, que a gente vê, né? Fora os que não vê, então, pode ser que tá. Mas então, dá tempo de fazer tudo isso. E é interessante porque a gente fazendo isso com amor, né, para a pessoa que vem, é tão diferente, viu? Da pessoa chegar, você já está lá sentado esperando para ministrar. É muito diferente. Muda. Você nunca fizeram isso? A parte do paninho mais difícil. Mas a parte da oração, isso não custa nada. Leva a pessoa na frente do altar, ensina ela aquelas 3 reverências, né? Mundo divino, mundo espiritual, mundo material, as 3 palmas, né? Aqui a gente tem um livrinho com as orações, tem esse outro livro, né? Mesmo de orações. Se a pessoa quiser acompanhar a oração, mesmo que não está entendendo nada, não tem problema. Essa força do Kototama, da Amatsu Norito, de limpeza. Pessoa tira um monte de coisa. Na hora que vai ministrar Jorei é muito mais fácil. A pessoa já está mais leve, vamos dizer assim, né? A pessoa se sente tão bem, se sente amada. Se sente amada, cuidada. Esse cuidado, né, com quem vem receber Jorei. Precisa, né? Não é só mecanicamente, levanta, vira, tá bom, tchau. Isso não é tão bom, né? É bom cuidar mesmo. Conversar um pouquinho com a pessoa, gostou, se sentiu bem.
Você precisa, né? Manifestação de espíritos. Pergunta: havendo manifestação de um espírito, como proceder em relação ao Jorei? Resposta de Meixo Sama: quando for um espírito animal, rezar a Matsunorito. Se o Jorei estiver sendo ministrado no templo, a prece deve ser feita diante do altar. Assim, terá o efeito de uma bomba de luz lançada contra esse espírito negativo. Em se tratando, porém, de antepassado, melhor é rezar Zengen Sandi, por ser uma oração mais suave. Como é que a gente vai saber se é... Primeiro, saber se tem encosto. Como vai saber se a pessoa está com encosto ou não está? Não é? Essa é a primeira coisa. Posso dizer para vocês, por minha experiência, que 90% das pessoas que vêm tem. Não é que manifesta, fica se debatendo, babando, como se fosse uma possessão demoníaca, não é isso. Mas você vê que tem. Tem maioria, grande maioria tem. Por isso, sempre antes a gente faz a Matsunorito, porque se tiver alguma coisa negativa, já sai antes, com essa bomba de luz. Se perceber que é problema com antepassado, aí oração Zengen Sandi, né? Na dúvida, o que faz? As duas, não tem problema. É oração. Já viu oração fazer mal para alguém? Como Jorei, vai ministrar Jorei, pode fazer mal. Isso é como assim? Se fizesse mal, Deus não daria isso para o ser humano. Jorei é sempre bom, não é mal. Não tem lógica, né? Oração e Jorei ao mesmo tempo. Há pessoas que rezam enquanto estão ministrando Jorei. É correto? Meixo Sama: não. Quem age assim está se colocando na posição de Deus. O ministrante nunca deve esquecer de que é apenas instrumento para a canalização de luz. Hora de rezar, hora de rezar. Hora de ministrar Jorei, hora de ministrar Jorei. Separado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ministrar Jorei a gente tem estudado, né? Pede permissão para Deus para canalizar a luz, levanta a mão, braço relaxado, mão relaxada, você calmo, tranquilo, pediu já para Deus para ser utilizado como instrumento para canalizar a luz dele, aponta para o lugar que precisa. Só. Mais nada. Pensamento bem leve, ele fala, como se você estivesse cantarolando. Quando é que a gente está cantarolando? Quando a gente está fazendo alguma coisa com alegria. Aí fica meio até querendo cantar. Não é? Não é para... Não vai fazer Jorei cantando. Por favor. Não... Nem precisa forçar para fazer. Estado de calma, de tranquilidade, de paz, está ótimo. Se tiver num estado de felicidade, é melhor. Muito melhor, não é? Invocação a Kakuryo no Okami. Pergunta: em casos de manifestação de espírito animal, tem que ser feito um pedido a Kakuryo no Okami? Kakuryo no Okami, divindade que rege o mundo espiritual. Mundo de quando a gente vem a óbito, vai para o mundo espiritual, tem um governante. Esse governante é Kakuryo no Okami, ele que manda em tudo. Não é governante do reino divino. Reino divino é outro. É reino espiritual, abaixo do reino divino.
Resposta de Meixo Sama: não é necessário, não tem sentido. Se for um espírito humano, aí sim é significativo fazer um pedido a ele. Por quê? Mundo de espírito é humano, não é espírito animal. Aí pedindo, sem antepassado, alguma coisa, pode pedir, Kakuriyo no Kami, por favor, ajuda o antepassado dessa pessoa que está junto com ele, sofrendo, para ele entender, receber luz, por favor, manda ajuda para ele, só isso, mais nada. E já pediu, ele já ouviu, levanta a mão, ministra Jorei, acabou. Não se preocupa. Meu Deus, será que vai sair o encosto? Se não vai, isso deixa, entrega na mão de Deus, não é? Entendeu? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Perdão, até amanhã não, até mais tarde. Obrigado.